Fala pessoal, tudo bom? Trevor aqui com mais um vídeo para o canal Relógio Sem Fronteiras e hoje então voltando aí com a nossa série Desabafo. Fazia já um tempinho que eu não fazia um vídeo para essa série e eu realmente gosto muito desse formato aqui porque ele é muito mais solto, ele não é tão roteirizado, tão estruturado quanto os outros vídeos que eu faço para o canal. E às vezes eu até que eu dou uma improvisada aqui, porque eu já tenho o conceito, os assuntos que eu quero elaborar. E então eu sinto como se fosse uma troca aí de ideias um pouquinho mais espontânea, né? Como se fosse realmente um diálogo. E como sempre, na série Desabafo, eu tento falar sobre algum conceito, sobre algum assunto, algum tópico atual na relojoaria. Então hoje não é diferente. Hoje o vídeo é um pouco... Demorei até um pouquinho para elaborar direitinho o vídeo que eu queria fazer hoje. Porque eu vou falar sobre uma observação, né, sobre algumas coisas que eu tenho observado ultimamente, né, o canal já está com mais de um ano, e então eu acredito que eu tive a possibilidade, né, de trocar ideias e falar com um pouco mais de pessoal. E então eu queria falar sobre alguns conceitos que eu acredito que estão sendo perdidos ou não estão sendo considerados quando falamos sobre a relojoaria, quando falamos sobre autorologia ou orologia básica. Alguns conceitos, quando a gente fala sobre a história das marcas, os modelos, as complicações. Acho que independente de qual vertente estamos falando da relojoaria, existem certos conceitos que devem ser compartilhados, né? Que devem ser o ponto de partida quando a gente fala sobre relógio. E também a gente está sobre a influência das redes sociais, realmente muita informação sendo disseminada, né, nesses canais, nos grupos que todos participamos. Então eu acredito, eu só queria compartilhar aqui qual é o ponto de partida quando a gente vai falar sobre a relojoaria, e mais especificamente quando a gente vai falar sobre o relógio, né? E o relógio, pessoal, o relógio é diferente de qualquer outro objeto, o relógio é diferente de qualquer outro acessório que a gente possa chegar a ter contato. O relógio é um acessório, é uma joia, é uma ferramenta totalmente diferenciado, único. Ao mesmo tempo, ele tem a capacidade de ser tudo isso ao mesmo tempo e sem diluir, né, essa importância que ele tem em cada uma dessas coisas que ele é. Mas além de tudo isso, o que eu quero realmente fazer muito ênfase hoje, pessoal, é que eu considero o relógio como uma obra de arte, uma expressão humana numa linguagem específica. E é aqui onde a gente deve realmente tentar entender essa linguagem, para poder realmente apreciar, valorizar, preservar e criticar os relógios. E realmente desconstruir seus elementos para poder extrair as informações que estão querendo ser transmitidas, sejam elas tecnológicas, arquitetônicas, artísticas ou históricas. Uma ótima definição do que é arte para mim veio do Edgar Degas, né, o impressionista francês, quando ele falou que a arte não é o que você vê, mas é o que você faz os outros verem. E o relógio nos abre os olhos. Através dele, começamos a entender como, em toda a sua complexidade artística e complicações mecânicas, ele manifesta e materializa o tempo.
Através de movimentos, engrenagens, molas e vibrações, o coração do relógio começa a ter vida e carregamos no pulso um pouco desse universo em que vivemos. O relógio então se torna um meio no qual nós podemos ver e apreciar a habilidade humana de criatividade, de originalidade e tradição. Só que ao mesmo tempo, por ser uma joia, o relógio consegue ser uma carta de introdução para o mundo. Ele facilita que nós mostremos ao mundo como a gente quer ser percebido, como queremos ser vistos, né? O nosso empoderamento, a extensão de quem somos. Tudo isso é comunicado com o relógio. E outra coisa que não podemos esquecer, a quantidade de pessoas envolvidas no desenvolvimento e na fabricação de um relógio, independente de qual setor da urologia estamos falando. Quando entendemos a quantidade de pessoas, a quantidade de trabalho, dedicação, tempo, todo mundo envolvido na criação de um relógio, a gente começa a apreciar e entender que estamos participando de algo muito maior do que estamos enxergando. E tudo isso tem que ser considerado quando se olha e julga um relógio. E pessoal, acho que eu sei que talvez seja difícil eu querer transmitir o que eu estou querendo falar hoje, mas se eu puder resumir, eu acredito que o que eu quero dizer hoje é que os relógios eles não podem ser considerados, não podem ser olhados, observados, criticados como um outro objeto, porque ele não é. A gente não pode observar o relógio como a gente observa qualquer outro elemento, qualquer outro acessório, qualquer outra joia ou ferramenta. Porque além de ser tudo isso ao mesmo tempo, ele merece uma reflexão histórica, artística e mecânica que não existe em outros elementos, em outros objetos. E isso é o mais importante, isso a gente não pode esquecer. Então o relógio merece essas reflexões, merece essas ponderações e não devem ser esquecidas. E esse tem que ser o ponto de partida. Mas ao mesmo tempo, devemos permitir aprender com ele, aprender sua linguagem para que consigamos ler e escutar as intenções do artista, do watchmaker, do designer, do engenheiro atrás de cada peça. Vamos considerar o Omega Speedmaster, o Moonwatch. É uma joia masculina, uma ferramenta para os astronautas e um acessório para o profissional. Uma peça que levou anos de desenvolvimento, milhares de pessoas envolvidas em todo o projeto, seja esse pessoal da Omega ou da NASA. E até hoje essa joia que está sendo produzida retém sua importância histórica. E isso é algo único dos relógios. Nenhuma outra joia tem a capacidade de transcender o tempo dessa maneira e se manter relevante após anos de construção. Eu acho que isso é importante ressaltar também. Nenhum outro objeto pode executar isso com tanta integridade. E dentro desses conceitos, pessoal, dentro dessa análise, nas críticas iniciais que a gente tem do relógio, existem dois elementos que eu sempre tento considerar e que para mim são fundamentais na hora de falar sobre relógios, que são a arquitetura e o acabamento. Quando falamos de arquitetura clássica, podemos identificar os 3 princípios arquitetônicos. Firmatis, resistência, tem que ser robusto, em boas condições. Utilitas, ele tem que ser utilitário, tem que ser útil, funcional para aquelas pessoas que estão utilizando. E Venustatis, beleza, deve elevar o ânimo das pessoas que estão utilizando, deve realmente preenchê-las de maneira espiritual até, eu acho, Esses são os 3 princípios, esses 3 foram estabelecidos por Vitruvius, o arquiteto romano e engenheiro militar, em seu grande tratado de arquitetura, onde ele também explica a construção de relógios de sol, despertadores e clepsidras. E ele foi a inspiração de Da Vinci por seu famoso desenho O Homem Vitruviano. Da Vinci utilizou as proporções do corpo humano explicadas por Vitruvius. E acabamento, pessoal? O acabamento se torna realmente a expressão máxima dos watchmakers, dos artistas, em sua mais pura forma. Quanto mais detalhes, quanto mais informações, diferentes relevos, alturas, detalhes, mais a gente tem que prestar atenção em toda essa narrativa que está sendo transmitida.
E pessoal, o acabamento não significa que a decoração de um relógio é mais importante que seu design, seu desenho ou sua funcionalidade. O acabamento representa as tradições e técnicas de séculos passados, sendo respeitadas, relembradas e reinventadas pelos artesãos de hoje. Podemos considerar os relógios de Gartempe de Breguet, né? Os vários acabamentos são os resultados da busca por durabilidade, longevidade e precisão. As Breguet Hands, as Breguet Hands, um dos elementos mais tradicionais da relojoaria, com esse azulamento e o polimento das peças de aço, né, para ajudar a retardar a corrosão, e a simetria equilibrada do movimento e as dimensões e a forma visual impactante do turbilhão são as consequências do potencial para se fazer uma precisão cronometrista. Outro exemplo perfeito disso é o grande relógio Breguet também, o número 160, o Marie Antoinette. Um dos exemplos mais surpreendentes de beleza, mecânica e funcionalidade em um mecanismo já fabricado. Bem, era isso, pessoal. Apenas um desabafo para poder compartilhar certos aspectos, conceitos que eu acredito que devem ser considerados na horologia, mas que à primeira vista não são tão evidentes. Como eu falei no meu outro vídeo dos diferentes níveis de relógio, que eu vou deixar o link aqui em cima agora, o valor do relógio está onde a gente não pode ver. Eu acho que isso é um conceito muito importante, é uma elaboração sobre isso. E esses são os conceitos que eu acredito devem ser considerados. E então, claro que existem centenas, milhares de ramificações quando a gente começa a falar sobre as diferentes complicações, os diferentes modelos, as diferentes marcas e preços, né? Quando a gente começa realmente a entrar a fundo aí no mundo da horologia. E mais hoje em dia, né, que tem tanta marca que está realmente populando e saturando o mercado. Mas esses são os conceitos que eu acho que a gente tem que falar, pessoal. Mas a gente tem que falar quando estamos falando de relógio de verdade. Quando estamos falando da horologia. Quando estamos falando de marcas, casas de relógio. Seja ela da base da pirâmide, da horologia popular, até o mais alto escalão, até a auto-horologia. E não estou falando desses relógios que são um exercício comercial para marcas de grife ou alguma extensão aí puramente comercial. Então esses eu acredito são os pontos que devem ser o ponto de partida para poder começar a discutir e falar sobre relógios. Eu sei que é difícil também, até porque nós às vezes projetamos nossos preconceitos, projetamos nossas preferências, nossos gostos pessoais, somos influenciados por fatores externos, sejam eles redes sociais ou opiniões de amigos e companheiros, mas independente disso, né, eu acho que esses conceitos, esse ponto de partida de entender que a gente não pode observar o relógio como outros objetos, como outros acessórios ou ferramentas, mas sim como uma obra de arte que combina tantas coisas em num elemento só. Acho que isso merece que perguntemos perguntas que não fazemos com outros objetos, com outros acessórios. Mas também, ao mesmo tempo, depende de cada um de nós estar predisposto a querer entender essa linguagem artística, mecânica e arquitetônica dos relógios, a escutar essa narrativa, as histórias e tentar procurar as tradições de construção que vieram de séculos passados. Tudo isso é relevante no relógio, tudo isso onde o detalhe não existe, nada é por acaso, tudo importa, tudo tem sua importância, tudo tem sua história. Bem, pessoal, era isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha clarificado um pouquinho como eu vejo a relojoaria, como eu vejo, né, essa obra de arte, que eu realmente considero a horologia como a oitava arte. Estava até pensando em começar uma campanha aí para que a gente pudesse realmente compartilhar certos valores, né, artísticos do relógio, porque realmente é uma peça única e merece essa atenção, essas reflexões. Se alguma coisa não ficou clara ou se vocês não concordam, por favor, pessoal, deixe os seus comentários que com certeza eu vou responder por lá para a gente continuar conversando. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.